Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Sheila. E nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade sobre nutrição, autoconhecimento e tudo que envolve a vida. E hoje, nesse vídeo, nós queremos trazer para conversar um pouquinho com vocês um tema que às vezes é um tanto polêmico, mas às vezes não precisa ser, que é carboidratos, né? Simplesmente essa palavra às vezes pode gerar diversas situações, pensamentos, trazer coisas à mente de vocês por pequenos flashes e recortes que vocês possam ter visto ou até vivido. E a gente quer trazer nesse vídeo um pouquinho de conversa sobre carboidratos, o que eles são nos alimentos, como eles estão presentes e algumas relações que talvez ao longo do tempo a gente foi criando com eles e que não precisam às vezes ser tão pesadas ou fazer parte do dia a dia da maneira como elas vêm se manifestando, vêm se fazendo presente. Então, quando a gente pensa, em carboidratos, é importante pensar que, primeiro, eles são um nutriente energético, eles têm a função principal de dar energia para o nosso corpo e eles estão presentes em quase todos os alimentos. Eles fazem parte, ou uma composição menor ou maior, de quase todos os alimentos que nós comemos todos os dias, porque eles são a nossa principal fonte de energia no dia a dia. Carboidratos, junto com as gorduras, ou os lipídios, são as fontes energéticas principais do nosso corpo. Então, esse é um item fundamental da gente pensar. É o nutriente que vai me trazer energia. Outra coisa muito importante da gente já pensar agora no comecinho da nossa conversa sobre carboidratos é que eles são nutrientes presentes nos alimentos e eles podem ter diversas formas. E essas formas, elas vão variando com a composição química deles. Então, por exemplo, eu posso ter o que se chama de carboidratos simples, que são moléculazinhas menores, e elas vão estar presentes lá na frutose da fruta, lá na sacarose do açúcar de mesa, elas vão estar presentes em alimentos que contêm a fruta, que contém o açúcar, que contém o mel. Então, é uma molécula pequenininha e a gente absorve rápido, utiliza, ou acumula rápido também se a gente tem um consumo desequilibrado. Ao mesmo tempo, a gente tem carboidratos, nutrientes, chamados carboidratos, que são moléculas enormes, que são os amidos. Esses amidos, eles estão presentes geralmente em alimentos que vêm da terra, o aipim, a batata, o milho, eles estão presentes no trigo, na farinha de trigo, no arroz, no macarrão, eles estão presentes no feijão, na lentilha e junto com o amido a gente tem alguns outros tipos de carboidratos associados. E por ser uma molécula grande, ela tem outro processo de digestão e ela se manifesta de outra forma no nosso corpo. E também, por consequência, traz mais energia, traz mais saciedade, Então, a gente tem diversos tipos de carboidratos, Porque vai mudando a composição química deles, a molécula, e essa molécula ela vai agir diferente no nosso corpo. Então, por exemplo, a partir de agora, seria interessante que, se vocês ouvirem, não pode comer, eu tenho que comer tanto de carboidrato, sempre pensem, qual tipo de carboidrato? Aquela molécula pequenininha, aquela molécula grande, Que eu vou ter nos alimentos em formas diferentes. Então, esse é o primeiro pensamento para a gente destacar aqui no nosso vídeo. Partindo desse pensamento de entender que o carboidrato está presente na maioria dos alimentos e que a forma química, a fórmula molecular dele é diferente, a gente pode começar a compreender também que é muito difícil fugir dele, Porque se a gente dissesse assim, eu não vou comer carboidrato, a gente não ia comer basicamente nada. Ovo e carne. Ovo e carne, proteína
pura e simplesmente, né? Porque no restante dos alimentos eles estão presentes em maior ou menor quantidade, em formas diferentes. E se eles estão presentes de uma maneira tão abundante, se a natureza traz isso para nós, e a gente falou no vídeo anterior aqui no canal, de que a natureza é muito inteligente e nos proporciona muito do que a gente precisa e é imprescindível ao funcionamento da vida, porque nós também somos natureza e tudo isso é um organismo vivo, todas essas cadeias que fazem com que a vida aconteça, né? Seja a nossa vida, a vida de outros seres vivos e a vida do próprio alimento que nasce e cresce na natureza. Pensando nisso, pensando na abundância dos carboidratos presentes nos alimentos que vêm da natureza e que nós também somos natureza, é muito fácil compreender que nós precisamos muito deles. Precisamos em quantidade adequada, em tipo adequado, sim, mas precisamos. E aí por isso que a Sheila comentou já de início que esse às vezes é um tema meio polêmico, meio complexo para muita gente, porque já foi divulgada muita coisa relacionada ao perigo dos carboidratos. E sim, a gente não diz que não, né? O consumo excessivo de carboidratos simples pode sim levar a diversos desequilíbrios que vão muito além do peso, né? É o carboidrato que faz engordar, é tirar o carboidrato que faz emagrecer. Não é tão simples quanto parece, não funciona assim, nada na nutrição e nada na vida funciona assim, mas sim, eles podem estar envolvidos a diversos processos de desajuste quando a gente consome de maneira inadequada. E aí, conforme o que a Sheila já mencionou, é muito diferente eu comer carboidrato de uma bala do que eu comer o carboidrato do aipim, né? Da batata, do arroz. A forma com que isso vai ser absorvido, digerido e absorvido no meu corpo, a forma com que esse carboidrato vai ser utilizado no meu organismo é totalmente diferente. Os mecanismos fisiológicos que o carboidrato gera são totalmente diferentes. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é esse bendito carboidrato. É o açúcar? Sim. Né? É a batata? Sim. É o pão? Muita gente confunde dizendo, vou tirar carboidrato tirando pão da vida, né? E não tem nada a ver. O pão é um alimento fonte de carboidrato, né? Entre quase todos os outros. Então, compreender o que ele é, qual a função dele, quais as diferenças de consumir um e outro é muito importante para que você tenha autonomia e liberdade para comer em paz, lembrando que a Sheila mencionou, é fonte de energia. Não há célula no seu corpo que funcione, que faça os mecanismos necessários, que faça a vida acontecer sem carboidrato, sem glicose, sem glicogênio, que são, né, os produtos da quebra do carboidrato, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E aí, quando a gente fala dessa estrutura, do que é o carboidrato e das diferenças dele, a gente pode começar a falar de quais são mais importantes, em quais quantidades, em que momentos e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Por quê? Ao ser associado a muitas informações, assim, às vezes equivocadas, o desequilíbrio que ele vai gerando é muito maior. E aí, com base nas nossas experiências de vida, por exemplo, a gente estava conversando há pouco, antes de gravar o vídeo, né? Do chazinho com açúcar, da água com açúcar que acalma, ou do docinho que dá aquela, né, aliviada na tensão, do chocolate que alivia o estresse, o nervosismo, a angústia, a tristeza, né? Sim, é um item da alimentação que está, sim, muito associado às nossas emoções, à nossa história de vida. É muito difícil você estar estressado, triste e dizer, vou comer um pedaço de carne, né? Você vai querer uma folha de alface, né? Exatamente. Você vai querer um doce, né? Por quê? Porque, claro, ele tem um mecanismo de ação lá dentro do organismo que vai, inclusive, agir diretamente nos mecanismos cerebrais e vai, sim, responder de uma maneira que vai trazer uma sensação de bem-estar, né? Por quê? Porque o metabolismo da glicose, do carboidrato, né? A partir do momento que a gente ingere o alimento fonte de carboidrato, ele tem essa função, ele tem um funcionamento diferente dos outros macronutrientes, né? Um resultado diferente dos outros macronutrientes que são as proteínas, né? As gorduras.
Mas isso não significa que ele é um vilão. Muito pelo contrário, é um baita de um mocinho, né?